Autárquicas 2017 em Vila Nova de Cerveira. A entrevista com o candidato Fernando Nogueira. A entrevista conduzida por Rui Vaz Carpinteira. O meu convidado é o engenheiro Fernando Nogueira, é o candidato pelo PENSE à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e é recandidato. Já agora, obrigado pela sua presença e pergunto ao candidato engenheiro Fernando Nogueira a razão, naturalmente, de se recandidatar à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. Antes de mais, bom dia Rui Carpinteira, bom dia IRCC, bom dia ouvintes e obrigado por este convite que me permite estar aqui hoje com este vasto auditório da IRCC e especialmente com os cerveirenses para falarmos um pouco de Cerveira, dos cerveirenses e do futuro que queremos para Cerveira. Reportando-me em concreto à sua questão, pois como é evidente, eu sou um cerveirense natural e residente em Vila Nova de Cerveira. Podia não ser, não é condição obrigatória ser candidato, mas sou natural e residente em Vila Nova de Cerveira, tenho cá a minha família constituída, há muitos anos que me interesso pela política, desde que me conheço em democracia, sempre gostei da atividade política e quando tive a oportunidade de participar ativamente na política, filo. E sempre me dei bem com as pessoas, porque eu gosto do contacto com as pessoas, de conviver com elas, de conversar com elas, de interagir. Há 4 anos tive a oportunidade de ser candidato a Presidente da Câmara numa lista de cidadãos chamadas ditos independentes, portanto são cidadãos que se agrupam para constituir listas fora dos partidos tradicionais e há 4 anos tive essa oportunidade a nossa candidatura obteve o reconhecimento dos cerveirenses que nos deram a oportunidade de governar o Conselho estes 4 anos. Entendo que fizemos, sem falsas modéstias, entendo que fizemos um bom trabalho e no entanto, não fizemos tudo que Cerveira tem para fazer, nem fizemos tudo que nós próprios gostaríamos de fazer. Portanto, queremos dar continuidade a esse trabalho, é essa a nossa proposta, e se os cerveirenses assim o entenderem, cá estamos para, de alma e coração e com total disponibilidade e a tempo inteiro, como sempre fizemos e queremos continuar a fazer, servir Cerveira e os cerveirenses. É esse o nosso propósito. Engenheiro Fernando Nogueira, há 4 anos, de facto, foi criado este movimento. Ao fim de 4 anos e um recomeço, digamos, de um quinto, apresentam-se novamente com este movimento. Sentiu ou tem sentido que o movimento tenha aumentado? Eu sinto que a disponibilidade dos cidadãos para os movimentos independentes em questões autárquicas é muito grande, cada vez maior, eu penso que, e eu digo sempre isto, eu nada tenho contra os partidos, considero que os partidos foram a base da democracia, foram fundamentais para implementar e consolidar a democracia, no entanto, como tudo na vida, sofrem de natural erosão, e os partidos viram-se muito para dentro e apregoam muito determinados conceitos e ideologias que depois não os conseguem pôr na prática. E os cidadãos começam a ficar um pouco saturados de determinadas metodologias e então procuram outras vias e reúnem-se nestes movimentos que têm uma grande vantagem. É como tudo na vida, não há rosa sem espinho, como diz o povo, mas os movimentos independentes ou de cidadãos têm uma grande vantagem, é que reúnem-se livremente, espontaneamente, vontades de todos os quadrantes, de todas as ideologias e conseguem, porque o que nos une num conselho é sempre muito mais que aquilo que nos separa.
Podemos ter visões diferentes, mas a nossa vontade, e eu tenho a certeza de que cada um de nós, quando concorre, é sempre o amor e a vontade de fazer bem pela sua freguesia ou pelo seu concelho. Agora, há depois determinadas situações que nos levam a nem sempre poder usar esta forma de pensar da melhor maneira, porque quando estamos num conceito partidário, também temos obrigações partidárias. E eu sei do que falo. Exatamente. Porque quando se está numa organização, ou se está ou não se está. Eu sempre tive esse princípio de ser fiel, de ser coerente, de respeitar, de ser solidário nas organizações em que participo. E assim é que deve ser nos partidos. Quando não se está bem, a porta por onde se entra deve ser a mesma por onde se sai. É evidente que, isso como eu dizia anteriormente, quando se está numa organização partidária, dá-nos determinadas obrigações e responsabilidades e, às vezes, deve-se atuar num determinado sentido e atua-se noutro para seguir as orientações partidárias ou para servir o interesse que o partido naquele momento quer que se prossiga. Isto explicando, nem sempre a atuação de um autarca que é militante de um partido corresponde efetivamente àquilo que ele gostaria de fazer. Muitas das vezes as linhas que lhe são impostas pelo partido. Quando se é independente, não se tem essas dependências. Atua-se livre e espontaneamente, atua-se na defesa daquilo que se considera os superiores interesses dos cidadãos e do seu concelho. Esta é uma das vantagens. Provavelmente haverá uma ou outra desvantagem, mas eu vejo muitas mais vantagens do que desvantagens nas autarquias de serem cidadãos ditos independentes, porque, sejamos coerentes, a independência, se nós quisermos ir, a independência em termos partidários é difícil de aferir, porque cada um de nós tem as suas convicções, e são convicções que dificilmente se mudam, são opções de vida, mas também essas convicções normalmente mantêm-se ao longo da vida, temos formas diferentes de as aplicar. No entanto, o engenheiro Fernando Nogueira esteve durante muitos anos sempre, digamos, na autarquia pelo Partido Socialista. E sente, de facto, esta diferença agora? Claramente. Convicções são convicções, mas, de qualquer forma, se nós tirarmos as cores e os slogans partidários, são conciliáveis muitas das posições e muitas das convicções dos diversos quadrantes, ou a grande maioria. E, como eu dizia anteriormente, é muito mais aquilo que une as pessoas na defesa dos interesses locais do que as que separa. Portanto, é fácil trabalhar, juntar vontades e fazer uma grande equipa com pessoas de várias convicções e de outros quadrantes políticos. O PENSE apresenta-se em todas as freguesias do concelho, contrariamente ao Partido Socialista, que há 3 assembleias que não concorre. Isto tem a ver também pelo facto do PENSE estar no poder, é mais fácil conseguir o número de pessoas necessárias para a construção das listas? Eu diria que provavelmente poderá também ser mais fácil, mas, acima de tudo, é o reconhecimento do trabalho feito durante os 4 anos, porque mesmo, e eu conheço algumas situações, mesmo algumas autarquias de determinado partido nem sempre conseguem listas em todas as freguesias, não é o nosso caso. Portanto, poderá ter uma pontinha de ajuda por sermos governo municipal, mas acima de tudo é o reconhecimento do trabalho que temos feito ao longo destes 4 anos. Falei em Assembleias de Freguesia e para quem não conhece as regras, de facto quais são os requisitos para a apresentação de listas? Eu tenho visto, por exemplo, umas Assembleias têm um determinado número, noutras têm outro número. Quais são de facto os requisitos? Bem, isso decorre de uma lei, uma chamada lei eleitoral, que no caso é a lei 169/99 de 18 de setembro, com as diversas adaptações ao longo dos anos, mas que determina, mediante o número de
pessoas recenseadas na freguesia o número de candidatos que têm que apresentar à Assembleia de Freguesia. Isso é uma das condições obrigatórias para a apresentação de candidaturas. No nosso caso, em Vila Nova de Cerveira, o que a lei diz é que freguesias até 1000 eleitores têm que apresentar 7 candidatos efetivos e depois um número de suplentes não inferior a 1/3, mas o número de candidatos suplentes pode ser o que se quiser. Exato. E nas freguesias com mais de 1000 eleitores, e nós não temos até 5.000, 9 candidatos efetivos e depois um número de candidatos suplentes, também nunca inferior a 1/3, mas aquilo que se queira. E nós temos depois, já no nosso eu explico, já só vou dizer que depois a outra barreira é os 5.000, que nós em Vila Nova de Cerveira não temos freguesia. No caso da Vila Nova de Cerveira, nós temos 2 freguesias que obrigatoriamente têm que apresentar. Vila Nova de Cerveira tem mais de 1000 eleitores, a União de Freguesias de Vila Nova de Cerveira tem mais de 1000 eleitores, e a União de Freguesias de Campos Vila Meá tem mais de 1000 eleitores. Portanto, obrigatoriamente, e para que a lista tenha condições de admissibilidade, tem que a lista da União de Freguesias de Campos, Vila Meá e da União de Freguesias de Vila Nova de Cerveira, Lovelho, ter 9 candidatos efetivos e depois o número correspondente de suplentes. Curiosamente, e por acaso, há aqui um facto também, eu diria que no mínimo é estranho e inconcebível. A candidatura do Partido Socialista à União de Freguesias de Cerveira, Lovelho, só apresenta 7 candidatos efetivos. Isto é um motivo, é uma ilegalidade, que é um motivo de não admissibilidade desta lista. Eu acho isto estranho, porque já há 4 anos aconteceu uma situação semelhante e alguém, atempadamente que detectou isto, ainda na fase inicial do processo, alertou do facto e a situação foi corrigida. Este ano voltou a acontecer a mesma coisa, só que provavelmente ninguém quis ou ninguém se esteve para alertar, e o que é certo é que a lista está constituída com 7 candidatos efetivos, o que não cumpre os requisitos, é uma condição de não admissibilidade e dá direito à impugnação. Eu, quando detectei esta irregularidade, não me quis pronunciar, porque ia ser logo acusado de querer ganhar na Secretaria e de impugnar uma lista. Querem ganhar na Secretaria, quando isto é uma irregularidade. Mas não é no ato da admissão que... É, mas deixe-me só dizer-vos isto. Nós, nos movimentos de cidadãos, queremos ganhar, mas queremos com os votos dos cidadãos. Nós só queremos os mandatos que os cidadãos nos queiram atribuir, coloquem o votinho na urna no dia 1, porque nos deem um direito a esses. Não queremos mandatos de secretaria. Está fora de questão. Agora, efetivamente, no ato de admissibilidade, o Tribunal também deveria ter visto esta irregularidade. Não a viu, e eu não sei como é que isto agora vai ser sanado. Provavelmente não é sanável. O que acontece é que corre o risco de a lista, os candidatos eventualmente eleitos por Cerveira, Lovelho, correm o risco no dia da tomada de posse não poderem tomar posse por inconstitucionalidade da lista, por ilegalidade da lista. São questões da lei. Vamos falar agora, Engenheiro Fernando Nogueira, nos grandes projetos para a sua candidatura, ou aliás, que a sua candidatura apresenta. Bom, nós temos um programa eleitoral que efetivamente propomos aos cerveirenses e que está disponível quer nas redes sociais, internet, Facebooks, e também está disponível em papel, fisicamente. E nesse programa falamos de tudo quanto diz respeito à atividade autárquica, daquilo que nos propomos fazer. É um compromisso nosso, é o compromisso para os próximos 4 anos, se os cerveirenses nos derem, se nos confiarem em nós e nos derem os votos para podermos ser reeleitos. Este programa é um programa sustentado e sustentável, foi feito sob uma proposta minha, mas com a opinião de muitas pessoas. Foram auscultadas muitas pessoas e, ao contrário de outras forças políticas, não andámos meses a fazer um programa eleitoral que teoricamente terão ouvido de centenas de pessoas.
E ao fim e ao cabo, depois de eu ver aquele programa eleitoral que se resume a uma folha A4, sem conteúdo, sem forma e sem conteúdo, vazio de ideias, é uma mão cheia de nada, e no qual eu, perdoem-me a expressão, mas atrevo-me a dizer que eu teria vergonha de me apresentar a candidato numa qualquer freguesia com um programa daqueles. O nosso programa fala aqui de todas as atividades, ou das principais atividades que uma autarquia deve desenvolver, e explica, sustenta uma a uma. Falámos da ação social e da saúde e desenvolvemos o tema com as medidas concretas que queremos aplicar. Falámos de educação e juventude e aplicámos, dizemos, as medidas concretas e falámos sobre o tema. Falámos de desporto e lazer e também propomos aqui as medidas concretas. Eu não vou elencar, porque senão ficaríamos aqui provavelmente 2 horas ou 3 a falar disto. Falámos de território e desenvolvimento rural e assim também medidas relativamente às freguesias, relativamente à habitação, relativamente ao ordenamento do território. Está tudo aqui plasmado. Para falar em habitação, uma das nossas grandes ambições para o próximo mandato é fomentar a habitação em todo o concelho, porque nós hoje não temos habitação disponível, não temos um apartamento em Cerveira, nem temos uma casa para alugar, teremos algumas casas para reabilitar, mas que não reúnem estes requisitos, especialmente na cintura dos nossos polos industriais, porque nós temos hoje, felizmente, praticamente a população do concelho está praticamente empregada, há um desemprego residual e as nossas empresas têm imensa dificuldade, ainda hoje me telefonaram uma empresa tem imensas dificuldades em recrutar pessoas para se poderem crescer e desenvolver. E este é um problema real. Durante 4 anos, engenheiro Fernando Nogueira, não foi possível... Claramente que não. Isto é um projeto grande, é preciso criar as condições para desenvolver esse projeto e não é em 4 anos, e provavelmente não será em 6, que se criam condições para a habitação a custos controlados, a baixo custo, há várias formas de promover isso, já fizemos alguns contactos, teremos aí boas perspectivas de avançar nesse sentido. Também temos, já estava no PDM, no último PDM, que já tem uns anos, terrenos com vocação para esse efeito e, portanto, agora é a questão dos mecanismos. Portanto, é necessário, para poder crescer até a nível industrial, ter habitação disponível. E, infelizmente, em Cerveira, há muitos anos, por várias razões, também nomeadamente por a questão da crise, que não se constrói. Também falámos desse tema no nosso programa. Falámos também de saneamento e abastecimento de água e resíduos sólidos. Um dos nossos objetivos é continuar a rede de águas residuais em todos os locais em que possa haver saneamento por drenagem gravítica. É a nossa intenção colocar a respectiva rede para fazer essa drenagem. Há 2 ou 3 exemplos em concreto, é a freguesia de Cornes, é a freguesia de Nogueira, é a parte da freguesia de Raboreda, portanto, uma outra ponta pequena em outras freguesias, mas é nossa vontade concluir esse trabalho, desde que, como digo, seja possível fazê-lo por drenagem gravítica, porque, como sabe, e os sistemas mecânicos são demasiado caros na instalação, mas pior depois é a manutenção deles. Mas hoje é um conceito que, quer a nível nacional, mas especialmente a nível europeu, já está fora de moda, está fora de contexto. Hoje já não se aposta em grandes obras megalómanas em termos de rejeição de águas residuais, já se está a apostar ou em pequenos sistemas, ou especialmente, e agora é a nova filosofia até deste Governo e deste Ministro e deste Secretário de Estado, que eu acho muito bem, de desenvolver, de apoiar e de incentivar as fossas céticas devidamente constituídas e depois criar sim uma rede que não pode ser municipal, tem que ser supramunicipal para poder ser rentável, de recolha eficaz e efetiva desses resíduos, dessas águas residuais, para as colocar no sítio certo, que é uma hectare. Isso sim é a nova filosofia e penso que muito bem vista e oportuna, e é isso que é nesse sentido que acho que o nosso Conselho também tem que caminhar. Neste falar em zona industrial, e depois
continuamos, e faço aqui um interregno, porque durante este período nós lemos, ouvimos e vemos uma das críticas que é apontada pelo Partido Socialista à vossa candidatura é, digamos, o pouco apoio que tem dado às empresas da zona industrial ou a pouca influência que tem tido nessa área. Como é que pode falar sobre isso? Eu acho que isso é uma falácia. E é uma inverdade, para não dizer de qualquer forma, porque a zona industrial tem lá 2 equipamentos que são municipais. Um deles, que é o cérebro multiusos, efetivamente é um equipamento que eu gostaria que ele estivesse, era aqui na vila, porque a utilização dele lá é muito difícil, vai-se fazendo lá alguns eventos pontuais, mas deveria ter muito mais ocupação. Eu que sei, até é muito criticado, por outra parte é muito criticado a construção desse equipamento nesse local. Eu conheço o contexto em que ele foi construído e foi decidida a construção dele lá, e na altura o contexto era diferente. Por várias razões, quer políticas, quer financeiras, ele teve que ser construído naquele local. Mas, efetivamente, a solução verifica-se agora que não terá sido a melhor, porque as empresas não aderem à utilização daquele espaço. Por muitos esforços que se faça, não aderem. Porquê? Pelo próprio conceito de funcionamento das empresas, maioritariamente de origem galega, se calhar 90% delas, com uma autonomia grande, não estão muito disponíveis para a utilização daquele espaço, e realizar lá uma feira, realizar lá um evento, é sempre possível e vai-se fazendo, mas não é não justifica efetivamente aquele grande equipamento. Por outro lado, a utilização desportiva. Primeiro, não se pode mudar radicalmente a utilização daquele espaço, porque aquele pavilhão foi financiado, grande parte dele, por fundos comunitários, para um equipamento de apoio à indústria, e durante 10 anos, acho eu, se a memória não me falha, não pode ser a sua base principal de utilização, não pode ser outra que senão essa. No entanto, sempre vão lá fazendo outros eventos, que é permitido a título complementar. Mas mesmo esses, e nós querendo incentivar associações, clubes desportivos para ir para a prática do desporto nesse espaço, que é maravilhoso, para esse efeito, não temos receptividade. As pessoas não... É longe da vila, é longe porque é em Vila Nova de Cerveira. Se fosse no Porto, em Lisboa, era ali ao lado. Mas pronto, nós temos que olhar à nossa realidade, ao nosso contexto, e efetivamente, para a nossa realidade, para as nossas associações, fica fora do seu raio de ação e não aderem. Portanto, é extremamente difícil aquela utilização. Por outro lado, o Centro de Apoio às Empresas, nós protocolamos com o CEVAL a utilização daquele espaço. Fizemos um protocolo de boa fé, pensando que, como o CEVAL já tinha a sede lá nesse espaço, que davam um desenvolvimento grande ao espaço. Também era isso foi também com isso que nos convenceram. Entretanto, por razões diversas, também da célebre crise e outras razões de contexto, com certeza, o CEVAL nunca deu qualquer tipo de desenvolvimento, pontualmente utilizou aquele espaço para outros fins, para fins de apoio à indústria, ao comércio e para seus fins próprios, mas muito pouco. Acabou até por mudar-se para instalações em Viana do Castelo. Não foi por nossa vontade, como é óbvio, mas também não tínhamos qualquer forma de o fazer. Mantemos o bom relacionamento com o CEVAL, mantemos um espaço reservado ao CEVAL naquelas instalações, mas não renovámos agora, há pouco tempo, o protocolo terminou, cessou, e aquele espaço passou novamente para a gestão da Câmara Municipal, e nós já fizemos um protocolo com uma outra associação que vamos procurar dinamizar de forma diferente o espaço, e começando logo por aí, vamos instalar, e está previsto ainda, portanto, pronto, agora por estes tempos não estamos a fazer, porque é período eleitoral, mas está previsto por um protocolo que nós iniciámos com o anterior governo, o governo do PSD, mas que foi definitivamente assumido já por este governo e autorizada a sua instalação no terceiro trimestre deste ano, e só poderia ser consolidado e começar a funcionar depois de
a entidade própria, a AMA, dar formação específica a trabalhadores para irem para lá, trabalhadores municipais ou da responsabilidade municipal, que aconteceu agora há pouco tempo, e portanto nós, a curtíssimo prazo, vamos colocar nesse espaço um espaço de atendimento ao cidadão, porque lá trabalham milhares de pessoas. Parece-nos um local, temos outro espaço com essa, também queremos que é na freguesia de Covas, mas primeiro vamos instalar o de Campos, vamos pôr a funcionar, vamos ver algumas especificidades e alguns ajustes que têm que se fazer, e depois avançaremos com certeza para Covas. Mas Campos, pelo número de trabalhadores, pela envolvência, porque tem ali os trabalhadores da zona industrial, que, como disse, são 3.600 ou por aí assim, neste momento. Temos as freguesias ali ao lado, nomeadamente São Pedro da Torre e Silva e São Julião, que também é um espaço que poderá ser atrativo para resolver ali alguns problemas. Vai ter ali lá uma nova atratividade e um novo movimento, mas queremos muito mais que isso, por isso é que já contactamos diversas entidades, já temos protocolado para começar a funcionar quando tivermos condições para isso, várias entidades na área da formação, como os Sem Fins, como os Catins, como por aí, esse tipo de entidades também para apoio e dinamizar aquilo que, se os empresários também assim o quiserem, e temos feito algumas reuniões, vamos manter o contacto para os sensibilizar para utilizar também essas disponibilidades que ali temos. Estava eu a falar, também falámos de ambiente e património natural, também é uma nossa preocupação, falámos de transportes e comunicações, mas não falámos de transportes e comunicações, mas não queremos criar uma carris em Vila Nova de Cerveira, fiquem descansados, não é o nosso objetivo. Carris em Vila Nova de Cerveira. O que é que diz isto? Vejo isto porque a única grande ideia que eu vejo no pseudo-programa da outra candidatura é criar transportes municipais gratuitos para trazer os trabalhadores para a zona industrial. Trazer também os jovens para as associações, quando todas as associações têm transportes próprios e que a Câmara Municipal já apoia. Os alunos das escolas têm transportes gratuitos até ao 12º ano. Portanto, é uma ideia que, tudo bem, em termos meramente teóricos e académicos, é bonita, mas efetivamente é uma ideia megalómana que não tem qualquer cabimento, porque, desde logo, só quem não conhece a realidade, sabendo que a zona industrial trabalha em 3 turnos, tem uma diversidade enorme de horários, teria que ter no mínimo, a autarquia teria que adquirir no mínimo 50 autocarros, isto era, digo eu, uma nova carris em Vila Nova de Cerveira, e efetivamente, não sei se o orçamento municipal de um ano chegaria para sustentar essa carris. Portanto, deixamos de megalomanias, vamos à realidade, e nós falamos de transportes e comunicações, também temos aqui as nossas propostas, mas também falamos de turismo e comércio. E quando falamos, por exemplo, do turismo, outra das grandes carências do nosso concelho, nós temos crescido ao longo dos anos 20 e tal, 30 e tal %, somos dos concelhos que também mais crescemos, segundo o terceiro, normalmente, a crescer no distrito, em termos turísticos. Mas não conseguiremos crescer mais se não tivermos oferta. E este ano, como noutros, mas este ano, chegámos a abril e nós não tínhamos um quarto disponível em Vila Nova de Cerveira, e eu tenho prova disso que em vários eventos que a Câmara realizou e que precisava de apoio de hotelaria, alguns tiveram que ir para Valença ou para Caminha. Que solução tem exatamente para esta? Solução. Há várias soluções, como é óbvio, mas desde logo e de imediato precisamos de convencer algum investidor a construir um hotel em Vila Nova de Cerveira. E está já há uns anos largos o projeto aprovado, num local magnífico. É preciso convencer alguém, mas também passa um pouco por revitalizar o nosso castelo, uma das hipóteses que há também, que também já dá ali, não dá muito, mas já dá ali mais alguma oferta. E depois umas coisas vão vindo atrás das outras, porque quanto mais pessoas trouxermos para Vila Nova de Cerveira, essas arrastam outras. Por variedíssimas razões e até pela melhor promoção que se faz de qualquer produto, mas também de uma terra, é a mensagem pessoal, de boca a boca. E Vila Nova de Cerveira tem todas as características para convencer quem cá vem a trazer outras pessoas. É uma terra lindíssima, é uma terra felizmente arrumada, limpa, bem conservada, em termos ambientais bem sustentada, um ou outro erro naturalmente,
paisagens fabulosas, excelente gastronomia, temos um clima que inveja, como a maioria do clima português, inveja toda a Europa, o resto da Europa e parte do mundo. Portanto, temos todas as condições para quem cá vem uma vez trazer outros. E é esse o nosso objetivo, é crescer sustentadamente, mas temos que crescer, mas para isso temos que ter oferta. Portanto, e depois temos aí outras propostas relativamente ao turismo, à hotelaria, à restauração, temos aí propostas em concreto para estes subsetores. Relativamente ao comércio, também é evidente, o comércio em Cerveira nunca foi uma atividade de grande expressão, mas é bom que vá acompanhando, que se vá adaptando à realidade, que vá tendo sentido algum apoio, mas e que não se deixe também morrer também com a ajuda. Portanto, é difícil, mas as coisas difíceis são as que são boas. E é por coisas difíceis que nós também temos que nos bater. Evidente, realizáveis, porque há coisas difíceis que não são realizáveis. E eu também costumo dizer, a utopia faz falta, mas que haver. Pronto, falamos aí nomeadamente na agricultura, no artesanato, na defesa do consumidor, pronto, temos aí, está tudo aí no nosso programa devidamente esclarecido. Falámos no património natural e cultura. Património é uma das áreas que nos preocupa imenso, temos feito algumas diligências e já algumas realizações nesta área patrimonial, porque é fundamental preservarmos a nossa história. Nós, se não preservarmos a nossa história, não conseguimos deixar legado sustentável, sequer para os nossos vindouros, para os nossos filhos, ele já não é bem o caso, mas para os nossos netos e para as gerações que venham a seguir. Portanto, o património e a história também podem não parecer, mas são fundamentais. E falámos também de cooperação externa. Nós temos tido uma das áreas que tem evoluído muito em Vila Nova de Cerveira. Sempre houve aqui a cooperação com os nossos vizinhos, mas temos estendido muito a cooperação, temos fomentado estes laços de amizade com os nossos vizinhos do lado, da Galiza, mas nós também queremos, a cooperação também não é só com os vizinhos da Galiza, nós temos que cooperar com os concelhos do lado, com Valença, com Paredes de Coura, com Caminha. É fundamental vivermos em comunidade e temos que viver com os vizinhos, porque se nós nos dermos bem, se vivermos bem com os nossos vizinhos, eles podem lucrar com isso, mas nós lucramos de certeza absoluta, porque eu costumo dizer que se o meu vizinho viver muito bem, posso não beneficiar nada com isso, mas não perco nada com isso. Portanto, é sempre bom que o meu vizinho também esteja bem na vida. E isso é importante, termos este relacionamento. Mas também damos passos importantes, nomeadamente através da nossa Bienal, que este ano realizou a sua 19ª edição, e que um dos grandes sonhos que tenho é que ela se externalize cada vez mais. Este ano demos um passo importante, era um sonho que eu tinha, que era, de certa forma, puxar também a Bienal para os países de língua oficial portuguesa, para os chamados CPLP. E este ano tivemos a felicidade de conseguir trazer cá a 8ª Bienal dos Jovens Criadores da CPLP. Contámos com o apoio do Governo, foi muito importante o apoio do Governo, mas também o nosso trabalho para esse efeito. E eu vou dizer isto, tivemos o apoio do Governo nesta e noutras áreas. Vou-vos dizer que, agora vou fazer aqui um pequeno intervalo. Nestes últimos 4 anos, nós trabalhamos com 2 governos, sensivelmente 2 anos com um e sensivelmente 2 anos com o outro. E, maravilhosamente, com pontos de discordância, com reivindicações que conseguimos, com outras que não conseguimos, mas tivemos um relacionamento. O que demonstra que o facto de serem um movimento independente não influencia. Mas deixe-me só acabar a explicação. Com o PSD e com o PS, igualmente, até cerca de 1 mês e tal, 2 meses das eleições. Quando começou a cheirar a eleições autárquicas, as coisas inverteram-se de uma maneira que eu não entendo bem nem porquê. As coisas transformaram-se, como costuma dizer, do dia para a noite. Houve aqui um fenómeno qualquer que nos passou ao lado, ou não, e que transformou tudo isto. É evidente que no dia 2 de outubro, tenho a certeza, não é uma expectativa, tenho a certeza absoluta que tudo vai voltar à normalidade. Nem duvido. Porque um governo não faz nenhum favor a autarquias. Nós não podemos governar por amizades, por subserviência, não podemos por compadrios. Temos que governar para a nossa população, no Conselho para Cerveira, para todos. Mas e o nosso governo tem que governar para toda a gente, seja ela amarela, roxa, castanha, venha ela. E eu penso que este governo estava precisamente nesse bom caminho. Acho que fez aqui um desvio feio nesta altura do campeonato, não foi só em Cerveira. Pronto, neste contexto
Mas é pena porque, efetivamente, o percurso estava a ser, eu diria que quase que exemplar. A minha grande expectativa, e a certeza, é que vai retomar esse bom caminho e vai entrar novamente naquilo que deve ser um governo a governar para todos e com todos. E que é o que nós também queremos em Vila Nova de Cerveira. Voltando a falar na cidadania e nos funcionários da autarquia, estão aí as nossas propostas. Portanto, isto são medidas que nós temos aqui, concretas, muitas, que nós queremos concretizar em 4 anos. Isto são compromissos. É como, digam o que disserem, digam as mentiras que queiram dizer. Nós fizemos um documento destes há 4 anos e cumprimos a grande parte. Não cumprimos todas, mas a grande parte, uma percentagem elevadíssima desses compromissos foram executados. Se não na totalidade, ou foram iniciados, ou foram... portanto, a grande parte desses compromissos foram executados. Portanto, é evidente que não agradou a uma determinada... Agrada à grande maioria dos cerveirenses. Não agrada a todos, como é óbvio, quem está na oposição não lhe agrada. Eu acho que devia agradar. É uma coisa que eu acho estranha, porque quando se é, no caso cerveirense, bom cerveirense, se gosta de cerveira, devia-se ficar satisfeito porque as coisas corram bem a todos. Nós, quando quisermos depois ter as nossas propostas alternativas, devemos as ter. Se tivermos uma proposta melhor, de certeza que ela vai ser reconhecida. Devemos ajudar sempre a crescer se temos amor à nossa terra. E se eventualmente temos alguma influência de telemóvel, devíamos a usar no bom sentido e não no mau sentido. Eu acho que isso que é fundamental. Isso é um exemplo de má cidadania, é um exemplo de outras coisas que até são ilegais, mas, efetivamente, se temos, alguma dessa facilidade, devia ser no sentido positivo, porque eu, quando tenho alguma possibilidade de alguma influência em alguma matéria, sempre uso essa influência no sentido positivo. E sobre isso não quero dizer mais. Candidato Fernando Nogueira, vamos aqui falar de um tema que se fala há muito tempo e de forma que os outros candidatos também falam, e é a escola básica e secundária de Vila Nova de Cerveira, no qual Fernando Nogueira, como Presidente de Câmara, esteve presente num protocolo e depois publicamente se disse que não aceitou assinar um protocolo de um valor que lhe era imposto. Tem-se dito uma coisa, tem-se dito outra, qual é efetivamente a sua versão? Bom, a minha não é a versão, a minha é a realidade. Vamos lá ver, eu não falo, eu o que digo é a verdade. Dou a quem doer. Então pronto, a versão real. A versão real, é isso mesmo. Quando iniciamos funções na autarquia, e há coisas que eu às vezes não falo, porque pode parecer que eu estou aqui a querer desenterrar, como se costuma dizer, a tirar esqueletos do armário. Eu nunca fiz isso, não quero fazer isso. E quando digo algumas coisas que pode parecer, lá vem ele com... Não é verdade, eu evito ao máximo, precisamente para não haver essas especulações. Porque eu respeito o trabalho de toda a gente, respeito o trabalho de todos os autarcas e de todas as pessoas, porque, como eu disse anteriormente, tenho a certeza, todo o autarca quer o melhor para o seu concelho e quando toma decisões, toma-as no sentido de que está a tomar a melhor decisão. Às vezes não acontece, mas pronto, é sempre isso que eu entendo. E, portanto, tem que ser respeitado como tal, entendendo que as coisas às vezes não correm bem, mas ninguém é perfeito. E, efetivamente, ninguém é perfeito, mas é nesse sentido. Quando em 2013, no final de 2013, iniciámos as nossas funções, uma das coisas que havia aí, do qual também fazia parte do pacote da autarquia, é a escola C+S. Porque em 2009 a Câmara Municipal, a autarquia, assumiu por um protocolo, por um contrato, a gestão daquele espaço, passou para si da escola C+S. Houve muitos outros municípios que assim não o fizeram. A intenção foi muito boa e os resultados para o ensino foram muito bons. Ganharam os alunos, muito. Ganharam os professores, muito. Ganhou toda a função, porque hoje em dia não há um dia que na Câmara Municipal não caia um e-mail, vários, a dizer a torneira está a verter água, não sei o que, não funciona, isto precisa daqui, corta-me ali aquela erva, não sei o que. Isto é em Vila Nova de Cerveira, porque em outros concelhos que bem perto, que não assinaram esse protocolo, que não assumiram essa gestão, a Câmara Municipal a essas escolas nem lá vai pregar um prego.
claramente. E não é preciso ir longe, basta perguntar a um professor que esteja aqui, que vá para esse conselho, para um desses conselhos, ou vice-versa, que venha um professor desses conselhos, venha para aqui, mas isto não é hoje, isto já foi desde que se assumiu essa responsabilidade. Portanto, em termos de qualidade e de condições, efetivamente, e a intenção foi muito boa. O resultado foi muito mau em termos financeiros para a autarquia, porque, além de todo este encargo, que não tem compensação por parte do Estado, que era quem teria que fazer isto, ainda há a questão dos funcionários, porque esse protocolo prevê que o Estado continua com participar determinado número de funcionários, que será, neste momento, cerca de 2/3 dos que estão a trabalhar na escola. Portanto, só aí já vejo uma diferença. Pronto, mas isto é o que é passado. Voltando atrás, esta escola terá 23, 24 anos, por aí, é dos anos 93, ou não posso precisar exatamente, mas é por aí assim. E eu tenho que reconhecer, sempre o disse, e continuo a dizer, aparentemente esta escola está boa. Porquê? Porque as direções sucessivas e os próprios alunos, e mérito, com certeza, de professores e direção, sempre estimaram esta escola e ela mantém uma casquinha bonita. Está aparentemente muito boa, mas tem problemas internos, problemas de estrutura, problemas funcionais que também as coisas foram evoluídas, complicados. Desde logo de infiltrações, desde logo de já não corresponder à legislação em vigor em termos de corredores, em termos de áreas de espaço de cantinas, desde acessibilidades, tem problemas já graves e que tem que merecer uma atenção especial. Desde logo tem um pavilhão que ainda tem amianto na cobertura, o que já não é permitido. Portanto, isto devia ter sido o Estado Central a fazer este não o fez. E, como tal, há outras autarquias por aí assim, na mesma situação, e o que é que essas autarquias fizeram? Foram-se prevenindo, fizeram um projeto, mas como foi, provavelmente, nesta fase da transição, a Câmara Municipal, até 2003, nem sequer, penso eu, nem lhe passou pela cabeça a fazer um projeto. Quando em abril de 2014, ou seja, pouco tempo depois de estarmos em função, foi colocada a questão das escolas no seu conjunto, nos fundos comunitários. O Portugal 2020 destinou ao distrito de Viana do Castelo uma fatia de cerca de 19 milhões de euros para a reabilitação da escola, depois de muita luta. Não queria dar, parece que a Comunidade Europeia não queria investir em escolas, porque teoricamente já se tinha investido muito, mas na verdade ainda há muitas carências. Então, cerca de 19 milhões de euros. E então, vamos lá ver como é, onde é que estão os projetos. E nós fizemos o célebre mapeamento nessa altura, e nós, olhando para a escola, vimos logo que havia aqui problemas que urgia resolver. E fizemos uma primeira estimativa, assim a grosso modo, fizemos um mapeamento das necessidades da escola e mandámos para a entidade correspondente e disseram, isto no mínimo são mais de 800 mil euros. Assim, sem grande rigor. Precisamos para a escola. Efetivamente é um pouco mais. Agora com o projeto, que já o temos, é um pouco mais. O Ministério, na altura, através das suas entidades, fez, através da DGEST, com a colaboração da direção das escolas, fez uma auditoria e chegaram à conclusão, a DGEST com a direção da escola e com o Ministério, à conclusão que a escola de Vila Nova de Cerveira estava muito bem e que só precisava de uns pequenos retoques, que 108 mil euros chegava. E foi isso que foi inscrito nos diversos documentos, contra a nossa vontade, sempre, porque nós dizíamos, no mínimo, e onde é que está o projeto? Diziam, não temos projeto. Nós estamos a chegar, a escola não há nenhum projeto, porque nunca se tinha posto essa questão, não há nenhum projeto, mas se é questão disso, nós vamos fazer o projeto. É evidente que um projeto destes não se faz em 8 dias, nem em 2 nem em 3 meses, é preciso estruturá-lo. Curiosamente, até temos uma queixa na Comissão Nacional de Eleições, porque fazemos isso usualmente noutras situações. Fizemos reuniões com alunos, com professores, com a direção, para sentir a verdadeira, com o projetista, não fomos nós com o projetista, para saber efetivamente os problemas reais e para que o projeto saia em condições, e fomos acusados de, não sei bem de quê, foi uma queixa para a Comissão Nacional de Eleições, que andávamos lá a tentar influenciar, não sei o quê. Bom, mas os projetos têm que ser bem elaborados. E nós, em 2014 e 2015, sempre debatemos que precisávamos deste dinheiro, mas não tínhamos sustentabilidade, não tínhamos projeto.
fomos fazendo várias reuniões com a Secretaria de Estado e com as diversas entidades e batiam sempre na mesma tecla. Não. A auditoria feita no início de 2014 aponta para estes valores e que a escola não necessita. Venham à escola ver o que é que é necessário, mas nunca conseguimos. Pronto, às vezes não é conveniente vir. Mas, entretanto, fomos recebidos por diversas entidades. Uma das últimas reuniões que tivemos com a senhora Secretária de Estado Adjunta, na qual eu não gosto de ir à reunião, eu não gosto de ir só, que é para também ter testemunhas daquilo que se passa. Uma dessas reuniões foi, inclusive, o nosso Presidente da Assembleia Municipal comigo, e houve um compromisso entre o Presidente da Câmara de Cerveira e a Secretária de Estado de que fizéssemos, que iria dar atenção à escola, porque efetivamente lá convencemos que realmente a escola tinha problemas, até pelo contexto de que iria com certeza receber mais alunos, e eu dizia-lhe que ao receber mais alunos não tem capacidade, porque uma das alas já não reúne condições para tal, porque tem problemas de infiltrações, porque não tem cantina em condições para tantos alunos, porque não tem uma sala de convívio, porque não tem uma sala de informática em condições, porque não tem espaço, por variadíssimas razões de funcionamento. E assim, então houve um compromisso que a Câmara Municipal assumiria a execução do projeto e que até finais de abril de 2017, teria o projeto base feito e apresentaria à Sra. Secretária de Estado, em primeira mão, porque era com ela que estávamos a tratar, para depois conseguir. Posto isto, em finais de abril, princípios de maio, solicitámos a reunião à Sra. Secretária de Estado e, provavelmente, como se meteram as eleições entretanto, ela ainda não teve tempo de nos receber. É evidente que já nos recebeu o Sr. Ministro, é aquilo que eu não gosto de fazer, mas, efetivamente, o Sr. Ministro já tem em mão, depois de muitas insistências e de muito trabalho, provavelmente, da Sra. Secretária de Estado, o Sr. Ministro fez a atenção de levar o projeto para analisar e vamos agora, com calma, depois de passar esta euforia e de passar este pequeno desvairo do período eleitoral, com certeza que vamos retomar este processo. As outras autarquias assinaram um protocolo, porque algumas lhes convinha, porque tinha lá as verbas que eles queriam, porque tinham os projetos feitos na altura, em 2013 e em início de 2014, mas, por exemplo, curiosamente, eu digo isto que é verdade, quando foram todos convocados para fazer um protocolo, porque é assim, estes 19 milhões é para cobrir 85% da despesa, os outros 15% da componente nacional têm que ser assumidos internamente. E como é que esse protocolo, para que é? Está aqui. Esse protocolo é o que está aqui. Esse protocolo diz tão só que o Ministério autoriza as obras, concorda com aquele projeto e comparticipa as obras no montante de 7,5% do seu valor. Ou seja, desses 15%, divide 15% para a autarquia, ou 7,5% para a autarquia e 7,5% é o que está aqui. Isto é público. E 7,5% para o Ministério. E queria que todos assinássemos este protocolo. E eu disse ao Sr. Ministro, eu não atraiçoei, não é meu timbre. Disse, Sr. Ministro, eu não concordo, já sabe que eu não concordo com isto, já falei, a Sra. Secretária de Estado, não vou assinar o protocolo. Mas fui convidado a ir à Cinemara e eu gosto de respeitar e gosto de, até porque me dou bem com todos os colegas, presidentes de Câmara, não tenho nenhuma razão de queixa do Sr. Ministro, nem da Sra. Secretária de Estado, porque apesar de tudo sempre nos entendemos, e fui à cerimónia assistir. No final quiseram tirar uma fotografia de grupo. Esta é a história da fotografia. Pois. Quiseram tirar uma fotografia de grupo e eu, até nem estava, mas disse, não, anda para aqui tirar a fotografia. E lá fui eu para a fotografia. Havia ali uma pessoa ao lado que andava ali desesperada, não percebi bem porquê, andava ali desesperada. Provavelmente também queria ficar na fotografia, mas não fazia parte. Claro que depois no fim, lá convenceu o Sr. Ministro e lá deve ter feito umas selfies com ele, mas efetivamente ficou, a partir daí nunca mais largou a ideia da fotografia. É lamentável, pronto, isto é uma mesquinhez, mas é lamentável. De qualquer forma, isto para vos dizer o quê? Este protocolo diz traduzido em termos de Vila Nova de Cerveira, que o Ministério da Educação iria concordar com o projeto que nós, o projeto para gastar 108 mil euros e que o Ministério da Educação dava a comparticipação na Vila Nova de Cerveira de 8.100 euros. 8.100 euros. Era o que este protocolo, se o assinássemos, trazia para a Vila Nova de Cerveira, em concreto. E eu vou-vos dar um pequeno exemplo. Aqui ao lado temos um município, uma Câmara governada pelo Partido Socialista, por um socialista, do qual sou imensamente amigo, portanto, e espero que lhe corra tudo bem. E que também não ficou nada satisfeito, porque o percurso foi idêntico ao nosso, com algumas nuances, mas até porque havia desavenças lá no Conselho Diretivo, as coisas correram mal também,
na tal auditoria, e também determinaram menos de 100 mil euros para a escola. Ele não lhe agradaram, ao Executivo também não lhe agradou, mas como fazia parte da equipa do Governo, não teve outro remédio que senão acenar com a cabeça. É aquilo que eu contei anteriormente, por obrigação, e eu entendo. E lá assinou o protocolo, e lá está, com 80 ou não sei quantos mil euros para obras que ele precisa, provavelmente, de umas centenas largas de milhares. Portanto, este é o exemplo real, verdadeiro, com documentos. Candidato Fernando Do que Nogueira, se passou. obviamente que muita coisa teríamos que dizer, mas isto é uma entrevista, e por falar em entrevista, há que falar nisto. Nós, rádio, já tínhamos programado a entrevista aos dois candidatos, ao Nuno Silva e ao engenheiro Fernando Nogueira, nem sequer tínhamos posto em algum momento a questão de debate. Entretanto, recebemos um mail, efetivamente, vindo do Partido Socialista, que tinha sido proposto debate ao movimento independente. Nós nem sequer respondemos porque não tínhamos fazer, porque já tínhamos convidado individualmente cada um dos candidatos. Mas depois fui lendo algumas coisas nas redes sociais, várias trocas de assuntos, até alguns deles assim um pouco mais complicados. E para que fique claro, a rádio não tinha nada a ver com os debates e afinal o que é que se passou com essa matéria? Um assunto completamente descabido. Eu penso que é apenas promoção ou autopromoção de uma candidatura por meios menos próprios, porque quando as coisas estão a correr mal, quando o desespero toma conta de uma determinada candidatura, vale-se de tudo para tentar alguma mobilização, para tentar algum objetivo. E vamos ser sérios, no mínimo um pouquinho intelectualmente sérios. Os debates de um programa eleitoral, de uma autarquia local, de outras questões, fazem-se sempre antes do período eleitoral. Sempre. Sempre assim foi. A rádio tem essa experiência, os servidores têm essa experiência e outros conselhos. Fazem-se e nós estamos disponíveis para fazer. Sempre estivemos disponíveis para debater Cerveira, os problemas de Cerveira, em todos os fóruns. Câmara Municipal, Assembleia Municipal, em todos os fóruns. E com quem quer que seja. E estamos disponíveis no futuro para discutir seriamente os problemas de Cerveira. Nós não sabemos tudo, não temos a mania de sermos os únicos. Há pessoas bem pensantes e com ideias em outros. Portanto, é sempre bom ouvir e depois refletirmos e filtrarmos aquilo que efetivamente é bom. Posto isto, este debate nunca aconteceu. Por exemplo, o candidato da oposição, que esteve 4 anos na Assembleia Municipal, não foi neste mandato, foi no mandato anterior, entrou mudo e saiu calado durante 4 anos. Nessa altura não lhe interessavam os problemas do Conselho e da freguesia dele. Também é vereador na Câmara Municipal. E durante o tempo que esteve como vereador, fez 2 declarações de voto que levou para casa para fazer. E que lhe foram, eu diria, vou usar uma expressão, arrancadas a ferros para nós fecharmos as atas. Porque dificuldades provavelmente profissionais, não tinha tempo para fazer. Quando as declarações de voto devem ser feitas no ato da votação e devem ser ali entregues. Mas pronto, nós sempre tivemos este espírito de abertura e de conversa. Mas ele queixa-se que nas reuniões de Câmara há pouco diálogo. Sempre foi tradição na Câmara de Cerveira, desde que eu me conheço, e conheço-me lá há muitos anos, e vocês também, os assuntos da reunião de Câmara eram entregues aos vereadores da oposição 1 hora antes das reuniões de Câmara. E eles vinham meia hora antes a uma reunião. Claro que eu fiz isso durante 2 anos e meio ou 3 anos, já não posso precisar. Da mesma forma, era assim que se fazia e fiz. E claro que chegava às reuniões de Câmara e explicava os assuntos, porque meia hora ou 1 hora efetivamente acho que é pouco, mas pode eventualmente chegar, depende da forma de trabalhar de cada um. Se estiver bem preparado, se calhar até chega, mas, e depois explicava lá, tintim por tintim, todos os assuntos. A determinada altura, o atual candidato disse, não, eu quero que os documentos vão atempadamente. Passamos a mandar todos os assuntos da reunião de Câmara com antecedência. Quando as reuniões são à quarta-feira, e normalmente são à quarta-feira, mandamos na sexta-feira anterior. Portanto, tem tempo de ver, de analisar, de estudar e de preparar. Chegamos à reunião de Câmara, é evidente que eu não sou papagaio, não vou estar a ler, repetir outra vez tudo, porque teve tempo suficiente, já teve um fim de semana, para ler e para estudar. Chegamos lá, quem viu, quem está de acordo, se quer alguma explicação, pergunta e eu respondo. Se não quer, pergunto quem vota contra ou quem vota a favor e vamos para a frente. É assim. Portanto, mas isto é a realidade, pura e simples, dura, provavelmente dou a quem doer, mas é esta que é a realidade. Portanto, vem agora este candidato a dizer que a 3 dias das eleições quer um debate sério,
quero um debate para debater as questões de Cerveira e dos cerveirenses. Mais de acordo que isso não posso estar, mas é sempre antes e para o futuro, porque nós achamos que a campanha eleitoral é mesmo para isso, é para debater, mas nos tempos corretos e sem esta excitação. Porque eu tenho a certeza, e voltamos lá, então vamos fazer um exercício que todos nós já sou suficientemente crescidos, e penso que os outros também sejam, não estamos aqui a tratar com rapazes, para saber a realidade. Nós temos que nos cingir à realidade, não é às teorias e às utopias, que também fazem falta, como digo, mas noutros contextos. E um debate, nesta altura, e eu estou disponível para isso, mas o que é que vai ser? É só, pura e simplesmente, para lavar roupa suja. Claramente. E sejamos objetivos. Não vamos estar aqui a enganar as pessoas que vamos para ali 1 hora ou 2, ou seja o que for, debater coisas sobre cerveja. Não. Vamos lavar roupa suja. Eu sei onde está a roupa suja, como eu costumo dizer. Até conheço as fraldas e, portanto, não tenho nenhum problema em lavar roupa suja se assim for necessário. Agora, eu acho que os cerveirenses devem ser poupados a isto. Nós devemos poupar os cerveirenses e devemos, em nome da política, se querem preservar alguma questão, alguma coisa na política, e a democracia obriga-nos a ser mais elevados que isto. De qualquer forma, se assim o entenderem, e pelos canais próprios, porque eu, nem como candidato, e muito menos como Presidente de Câmara, recebo recados por Facebook, por jornal, por outras coisas quaisquer. Mandaram um e-mail na segunda-feira, de madrugada, para o e-mail da candidatura. Podem mandar a qualquer altura, é natural. Agora, primeiro, eu não tenho obrigação de ver os e-mails a qualquer hora. Segundo, mesmo que fosse na segunda-feira às 2 da manhã ou 3 da manhã e eu que tivesse de estar a ver, pior que isso, puseram nas redes sociais, ainda antes de mandar para esse e-mail, que eu por acaso não vi. E ninguém viu, mas isso poderá ser, por várias razões, problema nosso. Mas não é aceitável, não é digno, não é coerente que se proponha um debate nesta situação, mas eu, como digo, nesta coisa. Porquê? Porque eu, apesar de tudo, dou a quem doer, continuo a ser Presidente de Câmara e eu tenho que dar, por força, por obrigação legal e moral, primeiro estão os interesses do Conselho, a representação do Conselho. Eu não tirei os 11 dias que a lei me permite, precisamente por essa imposição até moral. Continuo a trabalhar na Câmara Municipal, a representar a Câmara, a ir onde tenho que ir, mas também tenho algumas obrigações com a minha campanha. Não tenho dado tanto apoio como devia, na minha opinião, precisamente porque tenho-me dedicado aos assuntos da autarquia, tendo os vereadores, dando esses sim mais apoio, mas eu também devia ter dado mais apoio. Portanto, tenho posto os interesses de Cerveira, portanto, e também tenho família. Eu tenho 4 filhos e 5 netos e gosto muito deles. Portanto, também tenho que lhes dar... Eu programo a minha vida com devida antecedência. E um empresário que se digne desse nome, acho que é muito mau se não consegue programar as suas atividades no mínimo com 1 semana de antecedência. Eu acho que isto que é caricato de todo. Portanto, andamos ou é a brincar, ou é tirar areia para os olhos querer atirar para os olhos de alguém, ou então não percebo. Eu acho que não é nada disso, é acima de tudo querer fazer promoção à custa daquilo que não deve ser promovido, que são os interesses de Cerveira e dos cerveirenses. Candidato Fernando Nogueira, tenho 1 minuto para convencer a população a votar na vossa candidatura. Então vamos, eu acho que digo em menos de 1 minuto, eu digo, nós somos independentes, o nosso partido é Cerveira e os cerveirenses. Temos um passado e um presente que falam por nós. Somos a garantia de um futuro de confiança. Acreditamos que este é um projeto de todos e para todos. Por isso, meus amigos, eu espero merecer a confiança, eu e a minha equipa, dos cerveirenses, para governarmos o Conselho como fizemos estes 4 anos, por mais 4 anos, com total disponibilidade, a tempo inteiro, exclusivamente, olhando para os interesses de Cerveira e dos cerveirenses. E não pensamos em mais nada, não temos outros objetivos. Candidato Fernando Nogueira, pelo Pense, obrigado. Autárquicas 2017 em Vila Nova de Cerveira. Autárquicas 2017, aqui na sua Rádio Cultural de Cerveira.